Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a Petrobras anunciou que vai protocolar um pedido para que o IBAMA reconsidere a decisão que proibiu a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. A estatal alega que cumpriu todas as normas estabelecidas pelo Instituto e se compromete a atender novas exigências. Segundo a Petrobras afirmou em nota, o pedido de reconsideração será protocolado ainda nesta semana. A estatal adiantou que apresentará medidas de segurança adicionais para o trabalho de exploração de petróleo próximo à foz do Rio Amazonas, além daquelas que já constavam na primeira solicitação. Um dos itens será a adoção de ações, se comprometendo a melhorar o cuidado e a prevenção com a fauna local. A Petrobras ampliará a base de estabilização de fauna no município de Oiapoque, no Amapá, que atuará em conjunto com o Centro de Reabilitação e Despetrolização de Fauna, construído pela estatal em Belém. A companhia lembrou que a distância entre o centro de Belém e o local da perfuração foi um dos temas de atenção destacados pelo IBAMA na sua avaliação que recusou a licença. Por isso será feita a ampliação da base de atendimento. O campo de exploração pretendido pela empresa tem potencial de produção de 14 bilhões de barris de petróleo e está a 175 quilômetros da costa do Amapá. O secretário executivo do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, disse que o pedido da Petrobras havia sido negado pelo IBAMA porque não foi comprovada a segurança ambiental do projeto, mas que isso não impede que o processo evolua. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023. A rodada de pagamentos vai beneficiar mais de 4 milhões de contribuintes. De acordo com a Receita, 4.129.925 contribuintes serão beneficiados. O valor total do primeiro lote é de 7 bilhões e 500 milhões de reais. Essa é a maior quantia já desembolsada pelo fisco em um lote de restituição. Contribuintes com prioridade legal farão parte dessa primeira lista. Os demais receberão a restituição antecipadamente por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado pelo recebimento do montante via Pix. Entre os integrantes do grupo de prioridades legais, 246 mil são idosos com mais de 80 anos, 2 milhões e 400 mil têm entre 60 e 79 anos e 163 mil apresentam alguma deficiência física ou doença grave. 1 milhão tem o magistério como a maior fonte de renda. Quem ainda não entregou a declaração tem até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio para fazer. A perda do prazo acarreta em uma multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor, no entanto, pode alcançar 20% do imposto devido. E olha só, as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central terão que compartilhar entre si dados e informações sobre fraudes no sistema financeiro nacional e no sistema de pagamentos brasileiros. A informação foi divulgada pelo Banco Central. E quem traz mais detalhes é o nosso repórter Leonardo Félix. A norma será implementada até 1º de novembro. A obrigatoriedade do compartilhamento de dados faz parte de uma resolução aprovada pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional para aumentar a capacidade de combate às fraudes no sistema financeiro. O objetivo é reduzir a discrepância de informações no acesso a dados utilizados pelas instituições e facilitar os procedimentos e controles internos. Uma série de informações devem ser compartilhadas a partir de agora, entre elas a identificação de quem teria executado ou tentado executar a fraude, a descrição dos indícios da ocorrência ou da tentativa do golpe, a definição da instituição responsável pelo registro dos dados e das informações, e a indicação dos dados da conta destinatária e de seu titular, em caso de transferência ou pagamento de recursos. De acordo com o Banco Central, as empresas do ramo financeiro são responsáveis pela utilização e preservação do sigilo dos dados e das informações bancárias obtidas em consulta ao sistema eletrônico. Além disso, as instituições devem obter o consentimento dos clientes para o tratamento e compartilhamento dos dados, por meio de um contrato firmado com cláusula de destaque. De São Paulo,
Leonardo Félix. E falando agora sobre saúde, há uma semana do fim da vacinação nacional contra a gripe, a população brasileira não está se vacinando. A adesão está muito baixa em todas as partes do país. Até o momento, apenas pouco mais de 37% do público-alvo já se vacinou. A vacina da gripe é anualmente atualizada para evitar casos graves e mortes. Todos os brasileiros acima de 6 meses de idade podem se vacinar e mais de 80 milhões de pessoas fazem parte do grupo prioritário. Só que desse grupo, quase 60% ainda não foram imunizados. Em 2019 e 2020, a cobertura de vacinação era bem alta, passava de 90%. Mas nos últimos 2 anos, o índice de vacinação despencou no Brasil. No ano passado, a gripe provocou mais de 1.600 mortes em todo o país. Por enquanto, não há previsão de prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe iniciada em abril. O Ministério da Saúde anunciou que distribuiu mais de 80 milhões de doses da vacina trivalente produzidas pelo Instituto Butantan e pediu que os estados e municípios adotem estratégias para fazer as pessoas se vacinarem. E nos destaques internacionais, o número de deslocados internos no Sudão por causa da guerra pelo poder entre militares e paramilitares, que teve início em abril, já superou mais de 1 milhão de pessoas. O anúncio foi feito hoje pela Organização Internacional para as Migrações. Além disso, mais de 300 mil pessoas fugiram para países vizinhos, em particular o Egito, que recebeu mais de 130 mil. Os combates diminuíram nesta quarta-feira, mas não chegaram ao fim no país e ainda impossibilitam o fornecimento de ajuda num segundo dia de trégua humanitária. Os mediadores do cessar-fogo garantem que os corredores humanitários estão sendo preparados. Desde 15 de abril, mais de 1.000 pessoas morreram na guerra entre o exército, comandado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido, liderados pelo general Mohamed Hamdan Daglo. Nesta quarta, a artilharia continuou com os disparos e ataques aéreos na capital, onde colunas de fumaça preta eram vistas em vários setores. Estados Unidos e Arábia Saudita, que mediaram o cessar-fogo, alegaram ter informações que mostram que as duas partes violaram a trégua. O cessar-fogo deveria garantir a circulação segura dos civis, a reativação do serviço hospitalar e o reabastecimento do país com a ajuda humanitária, que a ONU informou que 24 dos 45 milhões de habitantes do país precisam. E o caso Vinícius Júnior chegou à ONU. O Alto Comissariado da entidade para os direitos humanos condenou os ataques racistas sofridos pelo jogador brasileiro na Espanha e foi além. Disse que as medidas que vêm sendo tomadas pelas entidades esportivas para combater o problema não são suficientes. Feita pelo Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, em Genebra. O representante das Nações Unidas afirmou que as vítimas e afrodescendentes precisam ser ouvidos e contribuir para a elaboração das medidas para frear as violações. A declaração da ONU se soma à pressão internacional que ganhou uma dimensão inédita diante dos atos racistas, a começar pelo próprio Brasil, que transformou o tema em uma questão diplomática. Nos últimos dias, as autoridades espanholas e dirigentes esportivos decidiram tomar medidas para lidar com o caso de racismo contra o brasileiro. Prisões foram realizadas e multas aplicadas aos envolvidos. A Federação Espanhola de Futebol interditou parte do estádio do Valência, onde aconteceram os ataques, e também anulou o cartão vermelho recebido por Vini Júnior na partida, além de aplicar uma multa de 45 mil euros, o equivalente a 241 mil reais. Mas, para Turk, essas medidas ainda são insuficientes para combater o problema. Ele disse que a ONU pretende preparar um guia para as federações com os padrões dos direitos humanos. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia, ótima tarde para você e até mais.